Ela é artista plástica e possui 4 décadas de trajetória no segmento de artes visuais e academia. Atualmente é diretora do Museu de Arte Contemporânea do Paraná, com uma gestão extremamente elogiada e focada na valorização da arte contemporânea paranaense. Há quase 25 anos, faz parte do seleto grupo de artistas representados pela Galeria Zilda Fraletti. E amanhã, dia 4, inaugura uma exposição do Poti Lazzarotto no Hotel Rosewood, em São Paulo. Eu converso agora com Juliane Fugante. Juliane, eu acompanho teu trabalho há tanto tempo. Que prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Melissa, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando um pouco de arte com você. É uma alegria para nós. Juliane, falando um pouco mais a fundo do teu trabalho, que tem tantas nuances, né? Você tem o trabalho, né, na área de cerâmica, a parte de artes plásticas, né, com inúmeras obras expostas no Brasil e no exterior. Um trabalho mais recente, que não é tão recente, que são as fotopinturas. Conta um pouco mais, né, do que te realiza e de como você entende o teu estilo de trabalho. Bem, essa é uma pergunta que dá para ser feita uma resposta bem longa, porque eu posso contar um pouco da minha trajetória. Bom, eu comecei na pintura. Comecei na pintura nos anos 80 e enquanto eu fazia a economia. Né? Com um professor bem acadêmico, chamava Daniel Freire. E a primeira exposição que eu fiz foi no Sala Senac, final dos 83, e paisagem. Ou seja, eu estou indo e vindo há muitos anos na paisagem, né? É um assunto que eu ainda não esgotei. E quando eu fui desmontar essa minha exposição, eu me deparei com uma exposição que estava entrando, que eu fiquei absolutamente apaixonada, que era uma coletiva de gravura. A partir dali, mudou a minha vida. Eu resolvi que eu queria pegar meu diploma de economista e virar artista. Foi genial, assim, ó, um momento, né? Porque você lecionou gravura há muito tempo. Então, aí eu fui para o Solar do Barão, que era um lugar nos anos 80 efervescente, onde tinha muita troca de informação, os artistas se encontravam, os ateliês do Solar. E lá eu fiquei uns 2 anos e percebi que todos falavam da Belas Artes. E eu era formada em economia. Aí eu decidi, então, entrar na Belas Artes. E ali eu fiquei por 4 anos e quando eu acabei a Belas Artes, teve um concurso público, porque estava começando um curso novo. Na realidade, 2 cursos novos. O superior de escultura e o superior de gravura. Então, abriu-se essas vagas e eu acabei fazendo esse concurso e entrei como professora de gravura. E lá fiquei 30 anos dando aula de gravura. Lecionar é uma paixão também. Mas eu acho que já passou esse momento da minha vida. Eu dei aula no Solar do Barão, acabou de abrir uma exposição que eu estou fazendo parte no Memorial de Curitiba dos orientadores e frequentadores do Solar do Barão, que trabalharam lá ao longo dos últimos 40 anos. Então isso mostra essa paixão que começou comigo lá nos anos 80, na gravura, e que me acompanha até hoje. São, por aí, quase 30 anos, quase 30 anos de trajetória. Mais de 30, porque eu dei aula no Solar no final dos anos 80, em 91 eu entrei na Belas Artes, que hoje faz parte da Unespar, como professora de gravura. Eu saí no ano 2020. Entendi. Me aposentei em 2020. Jane, e falando, agora no mês de junho você vai ter um número grande de exposições, uma programação bem intensa, né? Sim. A gente estava conversando e eu consegui acompanhar. No ano passado, você fez a curadoria da exposição em homenagem aos 100 anos de Poti Lazzarotto, aqui no Espaço Cultural da Caixa. Amanhã, você inaugura uma exposição do Poti também no Rosewood, em São Paulo. Sim. Essa exposição
que o MON me convidou para fazer a curadoria juntamente com o Marc Potier, que é o curador do espaço Rosewood, ela é próxima do que eu fiz em 2022 para o MON. Eu fiz uma curadoria com a Maria José Justino, que está na curadoria dessa exposição de longa permanência do Poti, que pode ser visitada, né, e que inclusive saiu um livro belíssimo que nós vamos levar para São Paulo. Essa minha exposição é um recorte pequeno, porque o espaço não é tão grande, dessas obras que o irmão do Poti, o seu João Lazarotto, doou para o MON. Então, o MON está levando para São Paulo o seu acervo, que eu usei na Caixa. E também, o MON cedeu para a minha exposição da Caixa as obras desse acervo, doadas pelo Dr. João, e eu fiz, então, em 2022, eu fiz uma com a Maria José, o ano passado, eu fiz uma para a Caixa, né, e agora estou levando essa para São Paulo pelo MON. E lá em São Paulo, a exposição vai ficar quanto tempo? Lá em São Paulo vai ficar 2 meses. 2 meses. 2 meses. Juliane, você comentou comigo também que isso amanhã, dia 4, na semana que vem, você inaugura uma exposição em Assunção. Então, veja, eu comecei artista, né? Depois fui para docência, fiquei muito tempo dando aula, mas eu nunca deixei de produzir. Eu sempre fui uma professora que fazia gravura, uma professora que de repente foi para pintura e de repente foi para cerâmica, que também é uma paixão que eu tenho há mais de 20 anos, a cerâmica. E você sempre teve uma linha de trabalho extremamente versátil. Na realidade, no meu mestrado que eu fiz na Universidade Federal da Bahia, eu dialogo entre gravura, pintura e cerâmica. Esse foi a partir dos jardins, como a pintura que está aqui atrás, que ainda é dessa série dos jardins. Enfim, independente da técnica, eu gosto de transitar, às vezes, tô cansada da pintura, venho para cerâmica, depois, ou volto para gravura, enfim, meu métier. E aconteceu que eu levei em 2017 para a Bienal de Assunção uma instalação de gravuras. E isso você planta, né, quando você vai para algum lugar, alguém olha, daí se interessa, enfim. Essa exposição, essa tratativa dessa exposição vem de longa data e agora que está sendo concretizada. Então, tudo coincidiu para o mesmo período, né? Então, vou ser curadora numa semana, na semana seguinte eu vou estar expondo lá em Assunção. A vida no mundo da arte, ela é muito dinâmica, né? Tem momentos que você faz... você está expondo, tem momentos que você está fazendo curadoria, de repente está dando um tempo para poder ficar no ateliê produzindo, enfim. Juliane, numa vida extremamente calma, né? Bem calma, você, há pouco mais de 6 meses, assumiu o desafio de ser diretora, né, do Museu de Arte Contemporânea, com uma gestão que está sendo praticamente unanimidade, muito, muito elogiada. Obrigada. Então, queria entender um pouco, que você trouxesse para a gente o foco da tua gestão e como você avalia, né, esses primeiros 6 meses. O ano passado, a Luciana, né, a secretária de Cultura, me chamou e falou que estava precisando um nome, porque a diretora do MAC, a Carol, tinha saído para assumir o projeto, né, que é um projeto muito maior, da implantação do Pompidou em Foz do Iguaçu. E conhecendo a minha trajetória como professora e atuante nas artes do Paraná, se eu aceitava o desafio. Eu parei para pensar assim um pouquinho e falei, nossa, acho que vamos lá, nunca fui gestora, mas eu tive uma certa experiência em museu, porque eu criei, quando fui diretora na Belas Artes, de Centro de Artes, eu peguei o projeto e nós conseguimos implantar o curso de museologia. Então foi na minha gestão que nós implantamos a museologia. Sim. Na Belas Artes. Então ali eu aprendi um pouco do funcionamento dos museus. Aí eu falei, olha, vai ver que a vida me deu essa oportunidade para colocar na prática aquilo que eu fiz junto com os outros pareceristas, né, o projeto da museologia. Enfim, aí fui
aceitei o desafio. Não, e é uma experiência a mais que vem a complementar toda essa experiência que você adquiriu ao longo de 40 anos. É o outro lado, né? Porque eu fui professora e sou artista há bastante tempo. Fui, por um tempo, professora da Unespar. E fui professora também no Solar do Barão antes. Mas gestora de um museu, colocar isso na prática é um desafio. Mas, enfim, usando um pouco do conhecimento da Belas Artes, isso está me ajudando, sabe? Então, estou tentando, né? Vamos lá. Pelo que a gente tem ouvido, a gestão está sendo muito bem aceita. Obrigada. Juliane, o que você avalia, né? O que passa a ser prioridade desde que você assumiu e como que você avalia esses 6 primeiros meses? Então, Melissa, eu sempre gostei muito de história. Uhum. E eu, há 2 anos atrás, não, 4 anos, mas há 2 anos foi concretizado, eu escrevi um livro com outros artistas e professores colaborando comigo, sobre os 75 anos da Belas Artes, que não existia nada escrito. Nós temos uma instituição que já está com 77 anos agora, e que finalmente foi realizado, então, um livro contando a sua história. Uhum. E eu aprendi muito ali, e pesquisando com algumas pessoas, como, por exemplo, o Fernando Veloso. O Fernando, ele é um artista da primeira turma da Belas Artes, e ele foi o primeiro diretor do MAC. Então, na pesquisa da Belas, eu aprendi muito sobre o MAC. Então, quando eu assumi o MAC, o que eu fiz? Fui pesquisar a história. Já tinha todo o embasamento teórico que, né? Sim, e daí, como eu tinha tido longas conversas gravadas para este livro, e eu ali no MAC, eu sei que o setor de pesquisa é muito importante, porque eu, como pesquisadora, professora e aluna da Belas Artes, eu usei muito o setor de pesquisa. Então, agora, dentro do MAC, o setor estava do meu lado. Eu dei uma olhada nos livros, atas, para rememorar, né, qual é a função do MAC, né, como que ele deveria ser gerido. E, com isso, eu pensei, eu vou priorizar a arte contemporânea paranaense, que essa é a missão do MAC, e também mostrar o acervo, que é muito rico, né? O MAC, todos sabem que o prédio histórico está em reforma há mais de 6 anos. E tem todo um problema de transitação, obra, né, que não depende de mim. Mas nós estamos com 2 salas que tem muita visibilidade dentro do MON, que é um museu que tem mais de 700 mil pessoas visitando por ano. Ele é muito visitado. E as nossas salas pegam esse público ali dentro. Então eu pensei, vou voltar à função do MAC, que é mostrar o acervo de artistas locais e nacionais que fazem parte dessa reserva técnica tão rica, né, que é o acervo do MAC. Então essa foi a minha ideia inicial. Vieram algumas propostas que foram enviadas. Eu prontamente, na semana seguinte que eu assumi, eu já montei um conselho, né, um conselho consultivo para me assessorar a definir os projetos de exposição, o que poderia ser feito de imediato, enfim, e junto com esse grupo, nós estamos montando todo o programa de exposições do MAC. Algumas coisas você pode adiantar para a gente do que vem num futuro próximo ou num futuro mais distante, o que vem pela frente? Então, tem, claro que sim. Abrimos, né, recentemente essa exposição do acervo do MAC pelo olhar de Fernando Veloso, que ficou por 10 anos à frente do museu, é uma exposição de longa duração. Agora temos na outra sala Rogério Dias, e nessa sala onde está o Rogério Dias, a próxima exposição é um projeto do Ronald Simon. E temos também na sala da Alice Araújo,
que é a sala de exposição que fica que também é do MAC, que está com uma coletiva muito boa, que vai até o dia 6 de junho, que é um projeto que nós começamos, chama MAC Convida, para fazer um mapeamento da produção contemporânea, tanto de Curitiba como do Paraná. Não dá para ser só Curitiba. Sim. Então, nós estamos com uma coletiva agora do Emerson Persona, que trouxe vários artistas. A próxima que vai entrar é a curadoria da Gabriele Gomes. Depois já tem mais uma curadora jovem. E em novembro vamos fazer o noroeste do estado. E depois o norte. Porque se a gente quer falar do Paraná, a gente não pode ficar só em Curitiba. Com toda certeza. A tendência acaba sendo focar muito na capital, mas nós temos um estado muito rico e muito amplo para falar. Claro, e a gente aqui em Curitiba, se você não chamar pessoas, por exemplo, de Londrina, de Maringá, de Cascavel, né, para mostrar o que está sendo produzido, acaba que você não consegue ver tudo isso. Então, esse projeto MAC Convida é bem interessante, sabe? Para mapear essa produção emergente que precisa ser mostrada. Juliane, agora a gente fazendo um link que não tem como não fazer, até pelo teu histórico familiar, da arte com a arquitetura. Você tem uma filha arquiteta, Gabriela, que faz um trabalho maravilhoso. Um genro, que é o Pedro, também, que eu gosto muito dele. Admiro muito os dois como pessoas. São amigos meus também e gosto muito do trabalho deles. Então, a gente percebe que, né, na tua família, no teu núcleo interno, vocês transitam muito, tanto pela arquitetura quanto pela arte. Me conte como que essas duas manifestações se juntam na tua visão fora de casa. Olha, a Gabriela, para mim, ótimo, porque quando eu fiz a minha exposição no MON, eu estava com umas ideias e queria pôr algumas coisas diferentes. Tendo uma arquiteta, ela fez um projeto tipográfico que ficou impecável e a gente conseguiu colocar tudo. Quando eu tive que levar obras para uma exposição que foi muito importante em 2019, na Fundação Calouste Gulbenkian, lá na Cité Universitaire em Paris, e que pela Bienal de Curitiba, eu estava levando gravuras e cerâmicas, mas os franceses, né, como que vai ser colocado isso? Tendo alguém em casa que faz um projeto tipográfico, foi perfeito, porque era só chegar e executar. Sim. Então para mim, eles me ajudam muito, porque eu a vida inteira precisei dos universitários para me ajudar. Como artista, a gente tem algumas coisas, algumas ferramentas que a gente não tem acesso, né? E daí a gente discute muito, daí arquitetos e artistas, enfim. Eu só posso dizer que isso para mim é muito gratificante. É uma união de olhares, né? Porque a arquitetura, ela também, ela tem o olhar sensível, o olhar estético, né? Claro, não tanto quanto a arte, que é emoção pura, né? Sim. Mas também tem um olhar muito prático. Então essa junção se torna muito interessante. Eu acho muito bom, porque o Pedro, né, ele é muito teórico, então eu falo algum nome, ele já sabe, daí a Gabi vai atrás, daí, enfim, é uma troca, para mim, é muito gratificante. Tanto na arte quanto na arquitetura. Com certeza. Tem muito arquiteto circulando nas artes, né? E então esse limite, essa linha que separa arquitetura e arte, ela não existe, né? Um contamina o outro. Isso é bom para todos. É uma linha muito tênue. É muito, muito. E nós que amamos tanto a arte como a arquitetura, a gente só se beneficia disso. Com certeza. Juliane, falando agora de planos futuros. Há 6 meses na frente, né, à frente do MAC, você tem uma série de desafios que você pretende
né? Trazer. Você é uma pessoa muito inquieta, né? A gente, em curtas conversas com você, a gente já percebe essa ânsia, essa vontade de sempre trazer mais e modificar as coisas e trazer olhares diferentes. O que você consegue nos adiantar do futuro da tua gestão à frente do MAC? Olha, o MAC, como eu falei, foi um museu muito importante na minha formação. Quer pelas exposições que eu visitei quando eu estudava na Belas Artes, quer pelo centro de pesquisa que sempre foi uma referência e continua sendo para muitos pesquisadores. O que eu quero do MAC é que ele consiga expor o máximo da nossa arte contemporânea. A gente não consegue contemplar todos, porque são poucas salas ali. Sim. Porém, eu me coloco como gestora na posição do artista, então eu tento ajudar e tento que saiam mais exposições, né? Porque eu sei como é difícil para o artista que quer o espaço, ele precisa desse espaço para chancelar sua produção e para poder mostrar a obra, né? Então, eu tô ali como gestora, mas do lado dos artistas. Sim. Juliane, falando agora do teu trabalho. Juliane, artista visual, né? Você tem o teu trabalho da fotopintura, né? Que realmente, assim, foi uma inovação muito interessante. Essa conexão com a natureza que a gente vê muito presente no teu trabalho. Especialmente sobre a fotopintura. Uhum. Conta um pouco mais pra gente do resultado desse trabalho. Na realidade, a relação da fotogravura, né? Eu estava fazendo isso com cerâmica, que é fruto do meu trabalho de mestrado. Mas quando eu estava trabalhando a minha exposição lá, aquela minha individual 5 elementos, curadoria da professora Maria José Justino, ela olhou para mim e falou: você vai colocar suas pinturas nessa exposição. Eu falei: não estão prontas, estão, você vai colocar pintura. Então ela pôs uma faca no meu pescoço, porque era uma exposição de cerâmica e gravura e acabou tendo pintura. O que foi muito bom, porque eu me obriguei a fazer. Te colocou num desafio novo. Me colocou num desafio e depois eu me apaixonei pelas pinturas. Eu deixei muito a gravura de lado. Então, assim, às vezes você precisa desse desafio, o artista precisa do desafio, entende? Tá sempre sendo instigado. Isso. Alguém vem, não, você tem que colocar. Daí, como eu respeito muito a opinião dela, eu falei, então tá, se ela acha que eu devo pôr, né, se tá bom. Aí deu trabalho. Até porque ela não te daria o desafio se ela tivesse dúvida de que o resultado seria... Ela é super exigente, mas deu certo no final. Juliane, e falando de projetos futuros, né, do teu ateliê, né, o que nós podemos esperar de exposições e trabalho de Juliane Fugante? Então, eu tô com uma coletiva de cerâmica que tá há 2 anos, acho que quase 5. Com essa pandemia a gente se perdeu no tempo, né? Mas são liderado por um amigo meu, artista, o Glauco Menta, e a gente vai fazer uma coletiva de uns 4, 5 artistas, cerâmica, uma homenagem ao Bordalo, aquele artista português que todos gostam. Então a gente vai fazer uma coletiva esse ano de cerâmica. E eu tenho uma coletiva que eu vou participar de pintura no 2º semestre na Itália, Florença. Então, esse ano eu estou expondo pintura no 2º semestre, também cerâmica, e aí agora, né, eu abri essa coletiva de gravura no Memorial de Curitiba. Então, mas nada em espaços, né, no MAC, não. Lá eu sou somente gestora. Sim, sim. Jane, a gente, num curto período de tempo aí, de 90 dias, né, talvez um pouquinho mais, nós falamos de Assunção e Itália. Sim, dia 11 de junho, é uma exposição que o projeto dela, né, foi quando eu levei as minhas gravuras para a Bienal de Assunção. E eles gostaram e ficou de eu fazer uma individual. Mas o tempo passou, a pandemia, e saiu agora. Então, ela vai sair dia 11 de junho. É uma individual de gravura. Quais foram, dentro desses 40 anos, né, começou ontem, parece que foi ontem, quais foram as exposições mais emblemáticas e mais marcantes para você?
Ai, que difícil essa pergunta. Pode escolher algumas várias. Ai, meu Deus. Sabe que eu vou falar uma coisa. Quando eu fui escolhida, na época pela a Suzana Lobo, ela trabalhava com a Lúcia Camargo e para fazer uma residência artística em Lyon, na França, e ficar lá 60 dias representando o Paraná. E levei uma coletiva de gravadores do Paraná. E eu acho que foi esse momento que mudou um pouco a minha vida, que eu passei a ver que nós temos um trabalho, estou falando assim, nós no plural, porque não só o meu trabalho, mas muitos colegas têm uma produção muito forte, muito representativa e consistente. E às vezes uma questão de achar que não está pronto ainda não leva para fora. Então naquele momento, quando eu montei aquela coletiva lá em Vienne, que é do lado de Lyon, e a comunidade francesa elogiou a qualidade das obras, eu percebi que sim, a gente tem uma produção muito boa. Isso foi nos anos 2000, o ano 2000, exatamente. Então ali eu comecei a ver que nós poderíamos levar a obra para fora. Né? Porque Curitiba ainda é mais difícil, porque a gente não tem nem agora tem alguns voos internacionais, mas você não está no eixo Rio-São Paulo, então fica um pouco mais complicado. Mas naquele momento eu vi que a gente poderia sim levar a obra para fora que tem qualidade. Essa exposição de Lyon foi muito importante, e uma outra que eu fiz com um colega meu que eu admirava muito como artista e como pessoa, o Carlos Túlio, que faleceu ano passado. Nós fizemos uma exposição conjunta em Nova York, em 2000 e alguma coisa, não me lembro exatamente. Aquela exposição foi super importante também. E depois outras, né? Daí você entrei em Bienal do Porto, Bienal de Gaia, enfim. E tudo isso daí, essas exposições me deram segurança para mostrar em outros momentos. E são momentos onde a gente precisa se conectar com o nosso emocional e acreditar que nós podemos, né? E que esse incentivo que às vezes o artista precisa, Sim. do quanto o trabalho dele está sendo visto, sendo valorizado e incentivado lá fora. Com certeza. Essa validação acaba Sim. sendo muito importante. Não existe unanimidade. Né? Você gosta de um artista, eu gosto de outro, enfim, a arte é assim, e tem que ser isso mesmo, não tem um artista. É algo totalmente subjetivo, claro, não é técnico, né? Não, vai da pessoa, mas mostrar com qualidade e seriedade, isso é o mais importante. E que seja verdadeiro, né? Hoje, Juliane, assim, você percebe, em algumas entrevistas que eu fiz na primeira temporada, a gente conversou muito com várias pessoas sobre esse movimento que está vindo, que a gente está sentindo cada vez mais forte em Curitiba, da arte se conectar com as pessoas. Então, painéis urbanos, a gente percebe que as construtoras, de uma maneira geral, estão olhando muito para a valorização da arte dentro dos empreendimentos, para que realmente a população, de uma forma geral, ganhe esses presentes da cidade e seja cada vez mais impactada. Você percebe esse movimento e o que você acha disso? Acho ótimo. Acho ótimo um artista que faz grafite e está fazendo um grande painel, uma construtora que vai lá pesquisar artistas como Turim, que eu falo, para mim Turim foi um grande nome, mas tem gente jovem que não sabe quem é. Então, seja um artista paranista ou seja um jovem grafiteiro, o que importa é estar mostrando arte. Tem para todos. Eu acredito que tem para todos. Tem que mostrar a produção. É isso que é o mais importante. E trazer muito essa cultura do amor e do entendimento à arte para a população. Claro, porque eu tenho as minhas cores, você tem as tuas, enfim, é isso. Mas você tem que estar mostrando. Sim. E Juliane, para a gente concluir esse papo super gostoso que a gente teve aqui, eu queria saber o que é a arte para você e qual é o teu propósito dentro da tua trajetória artística. Olha, o que é a arte é... Agora você me colocou uma questão que a gente pode pegar, fazer aquelas citações super... Mas algo assim, que não, vem... eu produzo
porque para mim isso me faz bem. Eu pesquiso um tema que é verdadeiro naquele momento para mim. Então, eu já pesquisei pedras quando foi abstrato, porque eu adorava a energia das pedras. E estava ótimo. As pessoas viam abstrato e diziam, isso é pedra. Eu penso em cores, porque cada cor para mim, ela tem... ela é importante para um chakra, tem cores que são boas para ajudar, para acalmar, para incentivar, enfim. Eu tenho as minhas questões e, por exemplo, eu estou na paisagem criando uns jardins imaginários porque eu ainda não esgotei o tema da paisagem. Pode ser que daqui 10 anos eu esteja fazendo figura, porque eu senti que era o momento de abandonar a paisagem. Seu. Eu trabalho pensando a poética que tem a ver com o que é verdadeiro para mim naquele momento. Então é isso. E a como questão, transmitir isso para as pessoas? A minha poética, ela tem a ver com a minha memória, com as minhas referências de vida, com tudo que eu... tem ela é uma pesquisadora, a Cecília Salles, que ela fala dessa ideia da crítica genética, que ela fala que tem que entender o artista no momento que ele vive, aonde ele se coloca, para conseguir entender a produção dele. Então é isso. Eu acho que no momento conturbado, eu continuo olhando para a paisagem como um lugar de aconchego e paz. Paisagem imaginária, mas é a minha. Sim. É a minha, né? Assim, e isso está no meu trabalho de mestrado, que eu usei como referência o Monet, que foi e recriou um jardim, que ali ele ficava pintando e era aquilo que ele queria fazer. Não era tão simples assim, mas é mais ou menos isso. Aí ele criou o seu jardim para poder ali reproduzir as ninféias que ele gostava e aonde ele ficava bem. Então, o artista tem que trabalhar aquilo que ele acha que é o verdadeiro. Eu sempre falava para os meus alunos e falo, faça aquilo que você acredita. Se você acredita, se os outros vão acreditar, você não vai ser 100% de unanimidade, mas você está sendo honesto. Então é isso que eu penso na arte. Está conectado com o teu propósito, com a tua verdade. Com a tua poética, a tua verdade e a tua poética, é isso. Juliane, foi um prazer enorme conversar contigo, Obrigada. Saber um pouquinho mais do teu trabalho. Obrigada. Nós ficamos aqui, continuamos te desejando todo o sucesso do mundo à frente, né, da diretoria do MAC. Sabemos que é um desafio muito grande. É uma fase da vida. Eu sou artista, mas hoje estou artista gestora. Pois são momentos que a gente vive, desafios. Com toda certeza. E sempre que tiver novidades, o canal está aberto para você trazer aqui pra gente. A grande novidade é que o MAC esse ano está fazendo 55 anos. Esse ano? Esse ano. Nós vamos fazer um grande evento dos 55 anos do MAC. E quando for, eu chamo vocês. Vai ser um prazer. Tô pensando, mas calma que... Com certeza. Ainda está em elaboração. Tá quase pronto. Tá bom? O spoiler ainda não pode vir. Não, ainda não. Juliane, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo espaço. Pessoal, então eu encerro aqui esse bate-papo super gostoso com a artista plástica Juliane Fugante. Queremos agradecer primeiramente a Galeria Zilda Fraletti, que nos cedeu um espaço maravilhoso para que a gente pudesse fazer essa entrevista com uma obra linda da Juliane ao fundo. Agradecemos também a Domo Light Studio, La Forte, Dai Panizo, André Bartolini e Torriton do Pátio Batel e Guilherme Lopes Fotografia. Até a próxima.